Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando estamos fazendo a obra do Senhor. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Prioridades da vida à luz da palavra de Deus. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, temos observado que a escala de valores de muitos cristãos está desordenada. Alguns estão vivendo de modo desordenado porque não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam acerca do assunto. Outros, porque mesmo tendo os valores e prioridades devidamente ordenados no conceito mental, não conseguem tê-los na prática. Daí, acabam deixando que aquilo que é urgente tome o lugar daquilo que é importante. A primeira coisa a ser feita ao ordenarmos os nossos passos é conhecer a escala de valores do ponto de vista de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina. Depois, é lutar para fazê-la funcionar. Irmãos, a escala de valores que a Bíblia nos ensina é esta. Em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho. Quarto lugar, igreja. Portanto, meus irmãos, vejamos o que a palavra de Deus nos ensina. Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 6, versículos 33, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, aqui nós vimos que não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar de nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés foi lembrado e enfatizado pelo próprio Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 31, diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento
muito maior do que esses. Irmãos, amar ao Senhor de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças é colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus deixou bem claro a qualquer que quisesse segui-lo como discípulo que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente das pessoas que normalmente nos são as mais amadas e queridas. Ele disse assim em Lucas, capítulo 14, versículos 26, 27 e 33. Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, o Senhor deve estar na frente dos pais, dos cônjuges, dos filhos e qualquer outro familiar. Ele deve ser o primeiro valor em nossa lista ou escala de prioridades. Deus deve vir antes de nossa própria vida. Deve vir antes de nossos bens ou qualquer outra coisa. Irmãos, quando falamos sobre o Deus vir antes, não é porque as coisas que nos dispomos a renunciar não têm mais lugar em nossas vidas, e sim que elas vêm depois. Por exemplo, se o meu cônjuge, incomodado com a minha fé, me dá um ultimato e me manda escolher entre ele ou Deus, aí me disponho a sacrificá-lo e ficar com Deus, pois Deus é o meu maior valor de minha vida. Mas se mesmo não sendo cristão, meu cônjuge não se importa que eu busque ao Senhor, então ele passa a ser o meu segundo maior valor ou prioridade. Assim diz 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 12 e 13. O primeiro lugar de nossa vida, indiscutivelmente, é de Deus. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a Bíblia. Isto, meus irmãos, não quer dizer que as outras coisas não cabem em nossas vidas, mas sim que elas vêm depois de Deus. Família em segundo lugar. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Irmãos, muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o seu ministério vem depois de Deus. Certa feita, uma mulher disse que Deus a chamou para uma missão e desapareceu de casa por mais de um mês. Quando os irmãos da congregação perceberam o que estava acontecendo, tiveram que cuidar dos filhos dessa mulher
que não tinham o que comer e nem o que vestir. O marido estava furioso, porque roupas chegaram a apodrecer no tanque, enquanto a família aguardava ansiosa o término da missão. Irmãos, isso é um tremendo absurdo. Uma mulher dessas, com certeza, não conhece a palavra de Deus. Olha que até no caso de diminuir a intensidade do contato físico para se dedicar à oração, o casal deve estar em comum acordo, pois assim diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Mas aquela mulher não consultou o seu marido. Ela apenas disse: Deus me chamou e eu estou indo. E ainda por cima, dizia que o marido era carnal, a ponto de não discernir a voz de Deus. Vejamos o que a Bíblia nos ensina acerca do lugar da família na nossa escala de valores. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que um incrédulo. Não há dúvida, meus irmãos, que a família é a nossa segunda prioridade depois de Deus. Pois se alguém negligenciar a sua família por causa da igreja, ou do ministério, ou de qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, está indo contra a palavra de Deus. Paulo disse que tal pessoa está negando a fé e é pior do que um incrédulo. Agora vejam bem, meus irmãos, Paulo estava falando com os crentes que iam à igreja, mas esses mesmos crentes estavam negligenciando o seu lar. Logo, concluímos que a família vem antes da igreja na nossa escala de valores. Há outro texto também que mostra claramente a família como uma prioridade antes da igreja e do ministério. É o conselho pastoral que Paulo queria estender a todos os ministros debaixo da supervisão de Timóteo. Paulo diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Assim diz a palavra de Deus, queridos. Observamos aqui, meus irmãos, neste texto, que o homem de Deus deve ser exemplar quanto à sua família. Deve ser fiel à sua esposa, governando bem a sua casa e os seus filhos. Caso contrário, não poderá cuidar da igreja e nem do ministério. A palavra de Deus não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter na nossa escala de valores. Mas, infelizmente, meus irmãos, meus amigos, muitos cristãos têm negligenciado a sua família, têm deixado a sua família em último lugar. Muitos pais que não dão tempo e atenção aos seus filhos
se queixam de vê-los desviados, mas não se apercebem que eles, os próprios pais, estão andando em desordem. Há esposas perdendo seus maridos e vice-versa, porque não se colocaram no lugar certo na escala de valores. Portanto, meus irmãos, meus amigos, é hora de ordenarmos os nossos passos e darmos a atenção, a honra e a dedicação devida à nossa família. Façamos isso, queridos. Trabalho em terceiro lugar. A Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 10 a 12. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Irmãos, é impressionante a facilidade com que nos levamos aos extremos. De um lado, temos na igreja pessoas que são viciadas em trabalho e cujas vidas não estão em ordem porque desrespeitaram a escala bíblica de valores, pondo o trabalho em primeiro lugar. De outro lado, temos aqueles que relegaram ao trabalho o último lugar na sua escala de valores, ou que nem mesmo colocam o trabalho em suas prioridades. Olha, meus irmãos, quando a Bíblia fala daquele que não cuida da sua família, sendo pior do que o descrente, está falando no contexto sobre sustento material e sobre a provisão das necessidades físicas. Um cristão que não leva a sério o trabalho, a ponto de deixar a sua família passar necessidade, está violando dois valores importantíssimos que vêm logo depois de Deus, ou seja, família e trabalho. O trabalho, meus irmãos, é uma ordem bíblica. O trabalho é o meio do homem sustentar a sua casa e viver dignamente. Além disso, por meio do seu ganho, ele também poderá servir ao reino de Deus e ao seu próximo necessitado. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra de Deus também diz que aquele que trabalha está andando, ou melhor, a palavra de Deus também diz que aquele que não trabalha está andando desordenadamente fora do plano divino. A Bíblia diz assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 10 a 12: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando,
antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Vimos aqui, meus queridos irmãos, que o mandamento de Deus é claro. Quem não trabalha não deve ser sustentado pelos outros. Cada homem tem a obrigação e a responsabilidade de se envolver com o trabalho. Isto não apenas o proverá quanto às suas necessidades, mas ocupará corretamente o seu tempo, livrando-o de outros problemas. O apóstolo Paulo se orgulhava de nunca ter sido um peso para ninguém, pois de suas próprias mãos, ou seja, do seu trabalho, ele obtinha o sustento necessário. Queridos irmãos, mesmo quando Deus chama alguém para o ministério de tempo integral, o que também é trabalho, deve-se ter a sensibilidade de reconhecer que em determinados momentos, devido à falta de recursos, nada há de errado em se trabalhar secularmente, até que a condição de sustento mude. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo em Corinto, Atos capítulo 18, versículos de 1 a 5. Portanto, na vida dos que se dedicam de tempo integral, o ministério se enquadra na prioridade trabalho. Em Mateus capítulo 10, versículos de 7 a 10, diz que Jesus, ao enviar os seus discípulos para pregar e ministrar ao povo, aplicou a eles o termo trabalhadores e mencionou o seu direito de salário, que é a recompensa legítima do trabalhador. Irmãos, alguns estudantes crentes não sabem aonde devem colocar os seus estudos nesta escala de valores. Mas, considerando que o estudo é um meio de profissionalização e preparo para melhores trabalhos, o estudo deve ser colocado no mesmo lugar de trabalho. Algumas famílias conseguem manter os seus filhos somente estudando, sem que trabalhem, mas a maioria não. Portanto, devemos aconselhar e encorajar os nossos jovens que enfrentem a correria de exercer as duas atividades, pois, independentemente da necessidade financeira, o trabalho engrandece e amadurece a pessoa. Igreja em quarto lugar. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículos 25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos irmãos, queridos amigos, para muitas pessoas parece falta de espiritualidade deixar a igreja depois da família e do trabalho, mas esta é a forma correta de encarar as nossas prioridades. Mas é bom notar que estamos falando de valores e a sua ordem,
e não sobre a escolha de quais destes fatores terão lugar ou não em nossas vidas, pois todos eles devem ter lugar em nossas vidas. Mas veja bem, o fato de a família vir antes que a igreja não me dá o direito de não ir à igreja. Meus irmãos, isto significa apenas que eu não devo negligenciar a minha casa por causa da igreja, mas isso não me dá o direito de abandonar a igreja. Muitas pessoas não vão aos cultos para passear com a família, e isso é errado. Devemos passear com os nossos familiares, sim, mas isso deve ser programado a fim de não coincidir com os outros valores, como o horário do culto na igreja, por exemplo. Não podemos deixar jamais de nos envolver com a igreja. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos irmãos, queridos amigos, é necessário que o crente em Jesus seja fiel em frequentar a sua igreja. Não apenas porque ali ele é edificado e fortalecido, mas principalmente porque esta é a forma de andarmos debaixo da cobertura espiritual. Precisamos um dos outros, precisamos do relacionamento com os nossos irmãos. A Bíblia diz que o que vive isolado insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 18, versículo 1. Portanto, meus irmãos, meus amigos, embora vindo depois da família e do trabalho, a igreja é um valor precioso que deve vir antes de qualquer outra coisa ligada à vida social. E lembrem-se, meus irmãos, é muito importante isso. Cuidado com o ativismo religioso. Ativismo religioso não é a mesma coisa que fazer a obra de Deus. Muitos têm se confundido na obra de Deus, achando que ativismo religioso, ou seja, ficar correndo de um lado para o outro, se enchendo de atividades, é fazer a obra de Deus. Ativismo religioso, meus irmãos, nada mais é que preencher o tempo com atividades religiosas que nem sempre significa que você está fazendo a obra de Deus. Irmãos, quantas pessoas, por exemplo, entram em diversos ministérios apenas para tapar um buraco, mesmo sem ter qualquer dom naquela área. Isso é ativismo religioso, meus irmãos. Quantas pessoas frequentam a igreja de domingo a domingo apenas por acharem que precisam estar presente em tudo? Isso também é ativismo religioso. Quantos não conseguem tirar uma única folga para se dedicar à família de forma completa, porque tem o tempo todo tomado por programações na igreja? Isso
é ativismo religioso. E ativismo religioso, meus irmãos, não é fazer a obra de Deus, e sim fazer uma obra humana achando que é para Deus. Isso é ativismo religioso. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos. Contudo, meus irmãos, meus amigos, se dermos o valor devido a cada uma destas atividades, mantendo-as e respeitando-as nesta ordem, na escala de valores em nosso dia a dia, com certeza deixaremos de ter muito dos problemas que já nos têm incomodado neste tempo. E para lembrar, a escala de valores que devemos obedecer de acordo com a palavra de Deus é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja em quarto lugar. Você tem obedecido esta escala? Esta é uma pergunta para cada um de nós refletir e obedecer. Amém? E que Deus assim nos abençoe.